Olá, começa agora o É o Bicho. Na edição de hoje vamos falar sobre os cuidados com os pets em dias mais quentes. Entre primavera e verão, quais são os cuidados necessários com alimentação, banhos e também passeios? Viemos até um parcão aqui na cidade de Campinas para saber dos tutores o que eles têm feito. Vicente é tutor do Cobinho, um shih tzu bem arteiro. E não mede esforços quando o cuidado é com seu amigão. Inclusive, confessou que cuida como se fosse uma criança. Ele procura sempre passear em horários com temperaturas mais amenas e leva a própria garrafa de água do cãozinho. A gente trata como se fosse um bebê, tá? De 5 anos. E o que ele costuma comer? Frutas tipo maçã, beterraba. A gente pica beterraba para ele. Então no almoço, que é por volta das 11 horas, faz um misto de ração, arroz e franguinho desfiado ou alguma coisinha assim, tá? Bem leve, e põe lá do lado, aí ele come isso aí, tá? É a alimentação dele. Cães e gatos possuem uma grande capacidade de adaptação às variações de temperatura. No entanto, são necessários cuidados extras com a saúde dos pets em períodos de mais calor e baixa umidade do ar. Eles não transpiram como nós para a regulação da temperatura corporal. Para eles, esse processo se dá principalmente por meio da respiração. Por isso, em dias quentes, quando ofegantes e com a boca aberta, eles tentam diminuir a temperatura na intenção de se refrescar. Contudo, apenas essa capacidade natural pode se tornar insuficiente e levar o animal a um processo de hipertermia. Por isso, é muito importante prestar atenção nos sinais de alerta. O recomendado pela especialista é que nos dias mais quentes, os passeios e a prática de exercícios sejam realizados nos períodos mais frescos, evitando os horários entre as 10 da manhã e 5 horas da tarde. A hipertermia é o aumento de temperatura que chega num nível que o animalzinho, o organismo dele já não consegue mais fazer essa regulagem. Então tem como evitar passear em horário muito quente, evitar que ele fique correndo muito, pratique atividade física intensa, manter sempre um lugarzinho mais na sombra para ele também. E assim, os principais sintomas são ver que ele está muito ofegante, inquieto, salivação. Com relação à insolação, a gente vê também o corpinho mais avermelhado. São mais esses sinais. Esse peludinho é o Ralph, um Spitz alemão de 10 anos que tem uma rotina diária de passeios. Realmente a gente tem que escolher o horário mais adequado para sair, né? E o para ficar em casa, correto? Então nesse horário da manhã cedo é o ideal para dar esse passeio no parque, para fazer as passeatas que a gente tem que fazer diariamente, correto? Se exercitar, brincar, fazer a sociabilização, correto? Então nós usamos pela parte da manhã e no finalzinho da tarde, porque os outros horários intermediários, eles têm que ficar em casa descansando, quando eles fazem alimentação, vão descansar, precisam dormir mais do que nós, né? Eles dormem praticamente um dia todo. E no caso do meu especificamente, que já tem 10 anos, ele já tem um nível de descanso maior, correto? Perfeito. E a alimentação, nos dias mais quentes, assim, o que você costuma? Ele come ração? Costumam dar uma frutinha, assim, né, à base de mais água, como melancia para eles, ou não? Exato. Ele já tem um acompanhamento, então ele tem uma alimentação balanceada, correto? Ele não se alimenta de ração, mas ele só come a comida natural, entendeu? E como está muito quente, ele come uma frutinha pela manhã, aí mais tarde que ele faz a refeição dele propriamente dita, correto? Então é dessa forma que nós tratamos. Bastante água mesmo, água de coco, e é o que nós fazemos durante o dia. Garantir a hidratação correta dos pets em estações mais quentes é fundamental para o bom funcionamento do organismo, sempre com água limpa e fresca, pensando no bem-estar do animalzinho. Manter a água geladinha, porém não tão gelada também, que pode causar alguns problemas de saúde, mas um gelinho, um sorvetinho, não tem problema.
Água de coco também é uma boa opção, desde que a bebida seja sem conservantes. Apostar em picolés de frutas que podem ser consumidas pelos animais, como melão e melancia, principalmente para raças adaptadas ao frio, como husky siberiano, São Bernardo ou raças com proteção de pelo maior. Eles realmente sentem mais calor, então a gente até indica manter ambiente com ar-condicionado, se possível, um ventilador sempre disponível também, fazer picolézinho de fruta, de carninha, para eles ficarem lambendo, ter um petisquinho também e acabar se refrescando mais, mas eles sofrem mais. Então, assim, além da água fresca, né, mantém ali o tempo todo para ele se hidratar, também é recomendado outras alternativas, como então picolé, frutas. Pode dar melancia para animal? Pode, as frutas que têm bastante teor de água, melancia, melão, maçã, são ótimos também. E aí você pode fazer um picolézinho ou dar a fruta in natura mesmo. Assim como nós, em dias mais quentes, o apetite diminui um pouco. De acordo com a veterinária, o ideal é oferecer alimentação adequada em local arejado e ficar atento aos sinais, se caso a falta de apetite persistir. Acontece bastante, a gente ouve bastante relato de tutor, ele não tá comendo, a gente vai lá, faz exames, nunca tem nada, às vezes é só por estar muito quente mesmo. Por isso que a gente recomenda também oferecer coisa mais geladinha, fruta, picolézinho, sachêzinho. Tudo isso para controlar também a alimentação, né? Não precisa ficar forçando. Se o animal não quer comer, tudo bem. Não precisa. A não ser que ele já esteja ao dia sem comer também. Mas aí a gente recomenda levar no veterinário para ter certeza que tá tudo certo. Se não tá com hipertermia também, tá? Perfeito. Larissa, para a gente finalizar, cães idosos, eles requerem mais cuidados, obviamente por conta da idade, mas no calor o procedimento é o mesmo, não tem nada assim de diferente no cuidado com esse cão. É basicamente a mesma coisa, a gente tem que se preocupar, sim, com o animalzinho idoso, animalzinho obeso e raças braquiocefálicas, que são aquelas do focinho mais achatado, que eles acabam sofrendo mais no calor, mas os cuidados basicamente são os mesmos para todos. Olha, a alimentação do Raul, ela é única, ele só come ração, né? Eu coloco um pouquinho de carne úmida para dar uma saborizada, mas que nem seria necessário, né? Mas é só para fazer um agrado mesmo. Com relação a cuidado, eu nunca saio com o Raul depois das 10 horas da manhã ou antes das 4 da tarde. Então eu espero só abaixar para sair no fim do dia ou de manhã, no máximo até 10 horas da manhã. Eles sentem muito a temperatura da calçada e afeta bastante a saúde deles. Nesses dias mais quentes, onde até a água da torneira está quente, a gente fabrica um gelozinho lá no freezer. Então, na hora que a gente troca a água, que ela é trocada todos os dias, eu coloco o gelo para melhorar um pouco a temperatura. E quando está muito quente, no meio da tarde, eu vou lá e coloco mais gelo na água deles, né? Para dar uma amenizada nisso tudo. Fora isso, é vida normal. Ter cuidado com os horários, né, de passeio e ter cuidado com eles dentro da casa mesmo, né? Não deixar eles ficarem sempre muita água à disposição, sempre ambiente com sombra para eles se protegerem. Nos dias mais quentes eu deixo eles realmente dentro de casa, né, que fica mais fresco. E são esses os cuidados. A Bali tem uma história comovente. Ela é uma resgatada das enchentes do Rio Grande do Sul e hoje ganhou um tutor que transformou a sua vida. Bali recebe todos os cuidados necessários, principalmente com as mudanças de temperatura. Ela é super especial, vem com alguns probleminhas crônicos até da própria enchente causada, mas graças a Deus hoje ela é muito bem cuidada, a Bali nossa. E sobre a questão do calor, né, esse tempo que fica mais seco, às vezes a temperatura sobe um pouquinho mais em dias distintos, ela própria acaba se regulando, mas a gente busca trazer alimentos mais frescos para ela, não deixar ela muito tempo no sol, até para a questão de cuidado mesmo da própria pele dela, que ela sofre um pouquinho também. Evita ficar colocando roupa, deixar ela muito tempo de coleira também, tem essa questão que esquenta muito, o cachorro com o próprio pelo dele ele já sente muito calor. E acho que fora isso não tem mais muito segredo,
Água geladinha sempre, água de coco também a gente ajuda a desidratar bastante ela, então acho que é mais isso. Fruta bastante, a própria veterinária dela liberou para ela manga, melão, essas frutas menos calóricas, que trazem menos problema para o cachorro, né? A gente evita mais perto do meio-dia, 2 horas, logo mais cedinho mesmo, umas 6, 7 horas da manhã. E às vezes quando não conseguiu de manhã, faz o passeio à noite também, 8, 9 horas da noite. Vida de madame hoje, a Bali. Hoje ela leva uma vida que ela pediu a Deus lá no Rio Grande do Sul. Quando falamos em calor, logo pensamos em banho. Mas será que esse hábito também é recomendado para os pets? Banho não tem indicação para cachorro, mas a gente pode dar, a gente acaba dando porque fica com cheirinho, mas realmente não tem indicação. Como esses dias está mais calor, a gente pode dar um banhozinho de mangueira ali, uma vez na semana no máximo, mas sempre é importante secar o animalzinho também, para evitar a proliferação de fungos, bactérias na pele dele. Evitar água muito gelada também, questão de saúde, uma aguinha mais ambiente, tender na morna e não embaixo de sol. A prática da tosa se tornou comum em animais de estimação por razões que vão desde a higiene e o bem-estar até a estética. Mas a especialista também faz um alerta sobre a tosa nos animais. Se o objetivo da tosa é pensando no calor, não tem indicação, é realmente um mito. O pelo faz a proteção térmica do animalzinho. Quando a gente tosa o animal, a pele fica mais sensível, fica mais exposta ao sol também. Se for por objetivo de higiene, tem indicação sim. Algumas raças como Shih Tzu, aliás, eles costumam ter mais problema de pele, né, dermatite, e quando a gente mantém o pelo, a gente mantém a pele mais protegida também. Tem gente que prefere tosar para deixar a pele respirar, mas de qualquer forma a pele vai estar mais exposta também. Então, não tem indicação, na verdade, dá para manter o pelinho. Agora, se o animal está em tratamento, precisa de banho com muita frequência, talvez a tosa ajude para evitar de o tempo todo ficar tendo que secar, então fica mais fresca, digamos assim, a pele também, e aí vai, consequentemente, ajudar na questão de fungos. Nos animais de pelo curto, pelagem branca e mucosas claras, é recomendado usar protetor solar específico para pets. Existem alguns no mercado próprio para pet. A gente passa mais em áreas mais sem pelos mesmo, área mais sensível. Então, na pontinha do nariz, no focinho, na orelhinha, pode passar na barriguinha também, ajuda bastante. Outra dica importante é a prevenção de pulgas e carrapatos em épocas quentes e úmidas. Pode proliferar, porque a pulga e carrapato costumam se proliferar em ambiente mais quente e úmido também. E a melhor proteção, tem diversas medicações no mercado, comprimido, pipeta, tem coleira, mas é importante porque tem algumas doenças que são causadas também, tanto por pulga quanto por carrapato. Para garantir o bem-estar dos animais e protegê-los durante as estações mais quentes, é crucial adotar medidas preventivas e proporcionar um ambiente seguro e confortável para os nossos amigos de pelo. Espero que você tenha gostado das dicas. Até o próximo É o Bicho!